A gente vai tratar agora de uma informação que foi antecipada aqui para quem acompanha a CNN pela Basília Rodrigues. O Brasil recebeu hoje as primeiras doses da vacina contra a Covid, vacinas pediátricas produzidas pela Pfizer. Esse primeiro lote que chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, tem pouco mais de 1 milhão de doses. Agora, a previsão é que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal comecem a receber a primeira remessa desses imunizantes a partir de amanhã. A vacina, como vocês lembram, foi aprovada no dia 16 de dezembro pela Anvisa, é a única autorizada para aplicação em crianças até agora e deve ser aplicada nas crianças que têm entre 5 e 11 anos. O Pedro Teixeira tem mais detalhes sobre o recebimento dessa carga aqui pelo Brasil, não é, Pedro? E agora, como é que vai ser a logística de distribuição até os postos de saúde? Colombo, o avião que trouxe estes imunizantes, pouco mais de 1.200.000 doses, pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 4h37 nesta madrugada de quinta-feira. E aí, os caminhões do Ministério da Saúde já levaram estes imunizantes para o centro de distribuição do Ministério, que fica em Guarulhos. Neste dia, nesta quinta-feira, os técnicos do Ministério da Saúde farão uma análise com relação à qualidade destes imunizantes que foram entregues pela Pfizer nesta quinta-feira. Tudo ok, a distribuição começa já na noite desta quinta. Todos os estados vão receber as doses proporcionais com relação à população entre 5 e 11 anos que esses estados têm. A viagem destas doses começa nesta noite e aí o plano de imunização de crianças e adolescentes fica a cargo de estados e municípios. Alguns estados já anunciaram o início da campanha de vacinação para este final de semana, outros começam lá na próxima semana, mas cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde, recebendo os imunizantes já nesta sexta-feira, para que eles possam distribuir para as cidades. Como eu disse, 1.250.000 doses de vacinas pediátricas, vacinas da Pfizer, que foram aprovadas pela Anvisa. Esta carga de imunizantes vai conseguir vacinar pouco mais de 6% da população de crianças e adolescentes entre 5 e 11 anos. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem 20 milhões de crianças nessa faixa etária. Eu volto com vocês. Valeu, Pedro. Pedro Teixeira dando para a gente, então, o panorama da chegada dessa carga, perspectiva de que ela siga rapidamente para o braço das crianças, né? Para os postos de saúde e para os braços das nossas crianças. A Basília Rodrigues, como eu disse mais cedo, foi quem antecipou a informação para quem acompanha a CNN sobre a chegada dessa primeira carga ao Brasil. Basília. É isso, vamos tentar antecipar mais doses de vacinas, depende da Pfizer. Essa frase é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com quem eu conversei agora há pouco. Ele está indo para São Paulo para fazer aí o recebimento simbólico, né, dessas vacinas, já que elas já estão no Brasil. O ministro irá ao centro de distribuição de vacinas em São Paulo para receber esse 1 milhão de doses, falará com a imprensa. A perspectiva é de que o governo anuncie, então, a chegada da antecipação de mais vacinas pediátricas, mais vacinas para atender esse público de 5 a 11 anos. Durante a semana, em entrevista, o ministro já disse que haverá antecipação de 600.000 doses. Agora, pela manhã, ele disse que está tentando a antecipação de mais doses de vacinas. Isso não significa comprar mais vacinas, mas combinar com o laboratório, a Pfizer, que entregue de uma maneira mais rápida as vacinas já adquiridas. Até aqui, a previsão do governo é receber mais de 4 milhões de doses dessa vacina agora em janeiro. Isso, se não garantir novas antecipações, a gente fecharia aí janeiro com 4 milhões de doses. Que bom, temos vacinas, mas isso não é suficiente para imunizar, pelo menos garantir a cobertura de primeira dose, né, dessas crianças antes do início do calendário escolar. As aulas estão voltando aí em fevereiro. Há uma estimativa com base em dados já defasados do IBGE de que o Brasil possua crianças nessa faixa etária, né, alvos dessas vacinas
aí na ordem de 20 milhões de pessoas, então a gente precisa de muito mais para imunizar. Eu perguntei para o ministro também se ele tem perspectiva de fazer outros anúncios hoje. Ele disse que a prioridade é a vacinação adulta, que quer cobrar dos estados, municípios, o uso das vacinas que já estão lá nas unidades da federação, mas não estão sendo utilizadas, de acordo com ele. Temos que ampliar a vacinação de segunda dose e a de reforço, disse o ministro. É a prioridade. Muito bom. Uribe, o ministro da Saúde, então, disse a Brasília que pretende antecipar mais doses, o que for possível, da Pfizer para um pouquinho mais cedo. Por enquanto, nós temos pouco mais de 4 milhões de doses garantidas para janeiro, mas há a expectativa de que a Anvisa tome uma decisão sobre a Coronavac, né? Caso a decisão da Anvisa seja favorável à aplicação da Coronavac, a idade é até um pouco mais baixa, né, de 3 a 17 anos, mas se usada nessa faixa etária de 5 a 11, com 12 milhões que o Butantan diz ter, mais 4 milhões da Pfizer, com perspectiva de antecipação, 12 mais 4, 16, a gente chegaria próximo de conseguir aplicar quase que imediatamente a primeira dose nas nossas crianças de 5 a 11 anos, né? Tem alguma expectativa em Brasília sobre a eventual proximidade dessa decisão, se o Butantan e a Anvisa, depois de tanta troca de documento, reunião, estão se entendendo? A gente está próximo ou não de ver a Coronavac ser liberada para utilização nessa faixa etária, Uribe? Olha, Colombo, próximo, mas nem tanto. Ontem mesmo a Anvisa pediu mais documentos para o Instituto Butantan para saber se realmente essa vacina é eficaz ou não. Depois você tem um período de avaliação da Anvisa, que é um período que ela foi bastante conservadora em relação à vacina da Pfizer, durou quase um mês. Então ainda não está próximo desse cenário. Mas ainda assim o Ministério da Saúde acha que consegue atender todo esse público até o primeiro semestre desse ano. Por quê? Segundo dados do IBGE, a Basília Rodrigues bem ressaltou, dados defasados, porque o último censo foi feito em 2010, a gente tem aí 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos. Pois bem, você tem agora as 4 milhões de vacinas e você precisaria, no primeiro trimestre, ter pelo menos 20 milhões de vacinas de 2 doses, porque aí você atenderia o público que se vacinou em janeiro, já com uma segunda dose em março. Mas aí você precisaria de um total, pelo menos no primeiro semestre, de 40 milhões de doses, para atender as 2 doses para o público de 20 milhões. Isso da Pfizer, caso a Coronavac não seja viabilizada. Mas aí tem um outro problema que preocupa o governo, porque alguma parte destes jovens não serão vacinados, porque muitos pais não querem vacinar essas crianças numa atitude que não faz muito sentido, já que a autoridade sanitária ela acabou confirmando essa vacina. Mas o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia estão na mão com um pedido para que a vacinação seja obrigatória. Por quê? Seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a vacinação obrigatória de crianças quando é autorizada pela autoridade sanitária do país, no caso, a Anvisa. Aí que está o ponto. Caso o Supremo Tribunal Federal torne obrigatória, aí sim o Ministério da Saúde precisa ter essas 40 milhões de doses da Pfizer no primeiro semestre. Caso não seja possível, aí surge a Coronavac como uma alternativa. E aí a Coronavac acabaria, como você mesmo disse, Colombo, atendendo um público aí de 3 a 4 anos que não é atendido pela vacina da Pfizer. Bom, vamos continuar acompanhando, até porque, não é, Basília, mesmo que a decisão do Supremo Tribunal Federal diga que a vacina não é compulsória, né, as crianças não serão obrigadas a serem vacinadas, é possível que elas tenham a circulação restrita, assim como os adultos estão tendo, né? Por exemplo, em São Paulo já há um movimento de escolas particulares querendo cobrar o passaporte da vacina das crianças para que elas possam voltar à aula presencial, né? Então, como a gente viu durante a vacinação dos adultos, embora não obrigatória, né? A vida cotidiana vai ficando muito restrita para quem não se vacina. E para a criança não poder frequentar a escola é a restrição absoluta e a pior de todas, né? Não é obrigatório, mas na prática todo mundo tem que se vacinar, ou então não consegue conviver em sociedade. A própria matrícula em escolas poderá exigir que a criança esteja vacinada, né? Como muito bem pontuou o Uribe, né? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente essa obrigatoriedade, né? Essa imunização obrigatória que os pais, né,
tenham também essa responsabilidade. Os pais já são responsáveis por seus filhos e isso inclui a saúde, isso inclui o cuidado com a vacinação para qualquer doença, quanto mais para uma que despertou uma pandemia, né? Um avanço colossal de um vírus em todo o mundo. Vocês estavam falando aí sobre a possibilidade de liberação da Coronavac para crianças aqui no Brasil. O cenário hoje dentro da Anvisa é favorável para a aprovação da vacina da Coronavac, também para essa faixa etária mais baixa, né? Aí crianças receberem a Coronavac contra o coronavírus. Na semana passada você até me perguntou isso, né, Colombo? A respeito, eu falei da necessidade do Instituto Butantan apresentar mais informações. De lá para cá, eu conversei com algumas fontes da Anvisa que me explicaram o seguinte: pedir mais dados e pedir dados complementares são lances diferentes. Hoje, a gente já não está mais na fase de ter dúvidas em relação à vacina da Coronavac, ficar pedindo mais dados, né? Como se não tivessem os dados suficientes. O que queremos agora são dados complementares, então seriam mais informações secundárias. Isso mostra que a Anvisa está caminhando para a liberação da Coronavac também para crianças. Valeu, Basília. A gente vai continuar acompanhando com o nosso timaço lá em Brasília. Uribe e Basília voltam já já.